Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a uma edição especial do programa 12 Minutos. Aqui hoje, diretamente aqui da Serra do Rio do Rastro. Estamos aqui, Luiz, Raquel, Mari e o nosso convidado da semana, Monchi Torém. Gravação do programa 12 Minutos. Comece o dia com boa leitura. E nós vamos dar sequência na leitura do livro As Mandalas da Mente, o segredo da autoobservação e da mente positiva. Capítulo 6, se eu não me engano. Capítulo 6, o domínio sobre a mente. Ontem nós lemos sobre os tipos de crenças e hoje a gente continua aqui. Na página 232, diz o seguinte: o que tem em comum todas essas crenças limitantes que não lhe deixam atingir seu máximo potencial, tiram sua energia e lhe separam com um registro particular de pensamento? Para perceber suas limitações e padrões, é muito importante o diário de pensamentos. Escrever os pensamentos que você tem sobre si mesmo, sobre os demais e sobre as situações ou acontecimentos, para começar a dar-se conta das suas crenças negativas, de como se sabota, de como suas crenças limitantes atuam, para que um dia possa substituí-las por crenças positivas. O segundo passo é substituir seus pensamentos negativos por afirmações positivas, para que possa reformular seus registros mentais. Se você crê que é um estúpido cada vez que se perceba sentindo-se ou dizendo-se estúpido, repita: eu sou inteligente e sábio. E esta repetição constante a cada dia, a cada semana, a cada mês ou ano de eu sou inteligente e sábio, substituirá a crença limitante e instaurará em você a nova crença positiva que lhe impulsiona a ser melhor, a crer que pode. A última limitação da mente é a classificação, que em geral se manifesta com reações arrogantes e críticas. Se você critica alguém por sua competência, por sua atitude, sua aparência, seu tom de voz, sua roupa, cai na classificação, seja de bom ou mal, de bonito ou feio. E se você faz uma crítica negativa, fica focado nesse filtro negativo, gastando tempo e energia. Se não cair na crítica negativa, se entrar no fluxo positivo, começará a ver a vida, as pessoas e situações de maneira positiva e em gratidão, e não perderá energia, ao contrário, aumentará. Outra maneira de perceber a classificação é perceber e trabalhar com suas reclamações. Porque se você reclama de algo ou alguém, é porque este algo ou alguém caiu no seu filtro do que deve ser e você o reprova. Já não é da maneira que você considera que deveria ser. E isso gera medo, estresse, raiva, separação e ilusão. Comece deixando de reclamar e de criticar, e logo comece a apreciar e elogiar e agradecer. E verá que o que deve ser assim é uma ideia falsa. Ele começa a perder força e o sentido. Você entende que todos estamos aqui na Terra aprendendo a superar-nos e podemos crescer e mudar. Inclusive você pode mudar de opinião. Por exemplo, se você reclama que está chovendo, não está vendo que a chuva é essencial para manter a vida das plantas e de todos os outros seres, e que serve para nutrir a terra, para que tenhamos alimento. E quando entra em consciência disso, aprecia, agradece e abençoa a chuva, porque vê que todos os dias, sejam como forem, são necessários, são bons e belos, como sol, com chuva, com vento. Às vezes você reclama de si mesmo, porque está doente e não pode ir trabalhar, por exemplo. Mas se deixar de reclamar, abrirá espaço para ver que talvez esta doença agora é uma bênção que lhe permite descansar e evitar algo muito mais grave depois. E retira da sua mente:
a ideia de que nunca pode ou deve estar doente. Estas variantes, o medo, o trauma, as crenças limitantes negativas, a classificação são crenças que, e sem conhecimento nem treinamento, lhe dominam mentalmente. Se com um diário de pensamentos você começa a perceber suas preferências e padrões, poderá vencer as limitações e vencer o domínio da mente ao questionar seus pensamentos. O medo é um pensamento dominante. O medo é um pensamento dominante. O trauma é um pensamento dominante. As crenças limitantes ou classificações também provêm de um pensamento dominante. Então, se você questiona esse pensamento, o padrão pode mudar. Se você tem medo de altura ou de escuro, é porque crê que algo mal acontecerá nessas circunstâncias. Deve pensar então, de onde vem este medo? É verdade que algo mal vai acontecer? O mesmo vale para todos os pensamentos e padrões que você tenha. Você pode se perguntar: é verdade que sempre fracasso em tudo? É verdade que sou um estúpido ou que minha opinião não vale? Ou que se aprofundo nas relações sairei ferido? O que passaria se pensasse diferente, se acreditasse no oposto disso? Muitos não têm coragem de ser vendedores, ainda que seus pais ou alguém próximo a lhes fracassam aos negócios. Se esse é seu caso, pergunte-se: é verdade que se eu tentar ser um vendedor, tudo sairá mal e me frustrarei? Você deve experimentar pouco a pouco e se dispor a pensar, sentir e atuar diferente, para ir comprovando que não tem que repetir para sempre algo que percebeu, aprendeu ou absorveu em determinado momento da sua vida. Esse é um dos trabalhos que mais lhe apoiam a ser mais autêntico e livre. Essa técnica também funciona para as classificações. Os latinos são preguiçosos, os europeus são trabalhadores, os brasileiros vivem em carnaval, todos os políticos são corruptos, os vegetarianos só comem mato, os dias nublados são entediantes, trabalhar cansa, férias lhe tornam um fraco, buscar um caminho é uma estupidez, o dinheiro não é bom, estudar é inútil. Quando você percebe que esses pensamentos são somente uma impressão gravada, é que estão robotizando você, você é capaz de questioná-los e soltá-los. Quando você questiona um pensamento, este perde importância. Você começa então a perceber que a sua visão do outro, do mundo e da realidade é parcial, é dependente dos seus pensamentos. E se você muda seus pensamentos, pode entrar em redesenho. Do contrário, seguirá vivendo a mesma vida. É melhor fazer-se responsável do que pensa e ter a opção de mudar. Não necessitamos seguir a mesma programação sempre. Se alguém questionar dizendo que estamos destinados a viver de uma maneira ou de outra, porque é nosso destino traçado ou é a vontade de Deus, isso não é totalmente certo. Porque existe o livre arbítrio, que nos deixa espaço para eleições. E cada eleição tem sua consequência. E, assim, produzimos ou perpetuamos os karmas positivos e negativos. Ao questionar seu pensamento, você pode mudar o que lhe prende. Mudar é negativo por algo positivo e construtivo para forjar assim uma nova estrutura mental, mais aliada com sua essência e seu ser, com seu propósito e seu sonho, com suas prioridades verdadeiras. Isto é parte do autoconhecimento. E é muito bonito permitir-se entrar no mundo desconhecido da sua mente para fazê-lo conhecido. É sinal de amadurecimento deixar a infância e entrar no seu próprio mundo oculto. É sinal de amadurecimento investigar a mente. É sinal de amadurecimento decidir, aprender, crescer, mudar e servir. O mundo corporativo nos oferece consumismo e pobreza cultural para não despertar. E o fato de pensar diferente, sentir e atuar diferente,
lhe leva a ser o arquiteto da sua vida, assumir o controle do barco e deixar de ser dominado por pensamentos e crenças embutidos e gestados em você. Não é tão difícil viver uma vida consciente e com significado. Basta estar atento e disposto a olhar-se e ver a verdade. Wilhelm Reich, quem, claro, foi expulso da Associação Internacional de Psicanálise Freudiana, define assim o objetivo do trabalho humanista com a mente: liberar as pessoas das estruturas patriarcas de índole vertical, de repressão e controle, que convertem os seres humanos em entes infelizes e dóceis. E agora a gente vai finalizando, lendo aqui a mandala da verdade desse capítulo, que diz o seguinte: dar-se conta da miséria, insatisfação e busca, encontrar e percorrer um caminho, levantar-se e brilhar. E assim, vamos assim encerrar aqui o capítulo. Tem a mandala dos requisitos da verdade, que são aquietar-se e prestar atenção, entender e aprender a observar, meditar e compreender, despertar a compaixão e servir. Vamos ver se tem mais alguma mandala aqui dentro desse capítulo. Tem mandala das crenças negativas ali, ó. Crenças que nos separam do triunfo, crenças que nos separam do outro, crenças que nos separam do ser e crenças que nos separam da divindade. Muito bem, e assim finalizamos a edição especial de hoje do programa 12 Minutos. Amanhã, às 6h30 da manhã, com um novo convidado, Dia Santo. A gente continua no capítulo 7. Gratidão a Monte Torém. Gratidão por tudo aí, pela semana maravilhosa, leitura fantástica. Estamos aqui então na Serra do Rio do Rastro. Aqui Mari, aí enrolado no cobertor, Raquel, Luíde. Pessoal aqui, gratidão, gente. Terminar com vocês aqui com essa vista maravilhosa aqui na Serra do Rio do Rastro. Valeu, gente. Um ótimo dia. A gente se vê.